A paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos continuar nossas aulas sobre o tema liderança, os princípios de liderança 1, que, como eu sempre tenho dito, é a liderança básica. Não é conceitos mais elevados de liderança, mas é aquilo que nós vamos construir a nossa liderança sobre esse alicerce. É as coisas para fazer avançar, começar, e que as outras coisas serão construídas sobre esse alicerce. Então é muito importante esse alicerce, mas é o que é básico da liderança. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai de amor, mais uma vez estamos diante do Senhor, para clamar a Ti por sabedoria, por revelação, para buscar um coração quebrantado, um coração que aprende, um coração bem disposto a receber a Tua boa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ajuda a mim ter palavras naturais que representem verdades, princípios espirituais. Ajude, Senhor, as pessoas que estão me ouvindo a ter um coração aberto, bem dispostos a Te ouvir, a assimilar, a incluir nas suas vidas a renovação de mente tão necessária para que cada um seja vencedor. Vem, Senhor, libera o Teu poder, libera o Teu mover, libera a Tua revelação. Precisamos do Senhor, tão somente do Senhor, para crescer, para avançar, para conquistar, para cumprir o Teu propósito, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Bom, irmãos, pelo que nós ministramos até agora, então eu sei o que é liderança. Então, liderança é quando eu expresso a capacidade que Deus me deu, usando os talentos que são a oportunidade de expressar essa capacidade. Então, Deus te dá capacidade. Todos nós, sem exceção, recebemos um determinado nível de capacidade. Deus olha, Deus avalia e libera. E Deus coloca talentos nas nossas mãos. Os talentos são as oportunidades de desenvolver a capacidade. Essas oportunidades, assim como eu as recebi, eu tenho que multiplicá-las. Isso significa que outros terão também oportunidades. Mas a capacidade mexe no meu ser. Agora, os talentos são essas oportunidades, junto com a minha decisão de multiplicá-los. Isso chama-se liderança. Quando eu decido multiplicar os talentos envolvendo outras pessoas, isso significa liderança cristã. Porque liderança é influenciar pessoas para um fim proveitoso. Isso é liderança cristã. Porque o mundo influencia pessoas para um fim desastroso. O fim proveitoso, tão somente através de uma liderança cristã. Por quê? Porque o que é proveitoso nas nossas vidas tem a ver com o propósito de Deus. Qualquer coisa que seja fora do propósito de Deus, ainda que tenha boas intenções, ainda que tenha boas motivações, vai destruir a vida das pessoas. Então, quando alguém está liderando, sem ser em cima do propósito de Deus, que vai produzir um fim proveitoso, com certeza vai destruir a vida das pessoas. Então, dentro da igreja, então, nem se fala. É algo assim, impensável alguém liderar dentro da igreja se não for para um fim proveitoso. E quando que é um fim proveitoso? Quando eu estou servindo as pessoas. Então, se eu estou servindo, é um fim proveitoso para a pessoa. Isso é liderança. Então, eu aprendi, todos nós nascemos para isso. Todos nós fomos chamados para isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus e Deus faz isso. Então nós deveríamos fazer também. Nós somos um reino de sacerdotes. Como ser sacerdote sem liderar? Então, se você acha que liderança é para alguns, isso é coisa do diabo, que enfiou na sua cabeça. Isso é mitos que você aprendeu lá fora. Não entre por esse caminho. Todos, sem exceção, que nasceram no reino de Deus, foram chamados a liderar, porque liderança é uma necessidade. Eu preciso multiplicar o talento para que a minha capacidade aumente. Quando eu não multiplico talentos, eu permaneço na mesma capacidade inicial que Deus me deu. Mas, na verdade, Deus quer que eu
avanço de capacidade em capacidade até que eu me torne como Cristo. E a única forma disso acontecer é aproveitando os talentos, é trabalhando, é liderando, é envolvendo outras pessoas. Dessa forma eu cresço. Então esse foi o primeiro ponto. Nós também aprendemos como manter uma liderança. Porque depois que eu entendi, decidir, me incluir no propósito de Deus, por isso que Deus julga aqueles que não lideram. Se pegar lá na parábola dos talentos, aquele que não liderou, aquele que não trabalhou, ele foi punido. Por quê? Deus prepara tudo e só depende de você. E você fala, não vou fazer, desprezando tudo que Deus fez, vai ser julgado, vai ser punido. Depois que eu passo dessa fase, eu entendi, agora eu preciso trabalhar a minha liderança. Como que é que eu mantenho a liderança? Primeira coisa, a liderança precisa ser motivada. Ela não pode ser empurrada. Ela não pode ser porque o outro faz, porque eu aprendi com o outro. Não, eu tenho que ter uma motivação interior para a liderança. E o que é que me mantém motivado? Sempre, não só para liderar, mas a minha vida cristã, tudo que eu faço, como que eu mantenho a motivação? É tendo um sonho. O sonho de Deus me mantém motivado sempre. Se você pega alguém que não sonha, essa pessoa, por mais que ela se esforce, uma hora ela para. Ela não consegue avançar. É fácil você perceber isso. Conversa com alguém que está em estado de depressão. Você vai ver que ela não sonha. Não tem sonho nenhum, não tem esperança nenhuma de nada. Nem com ela, nem com família, nem com a vida profissional, nem com as pessoas que estão em volta. Por isso ela está em depressão. Quer acabar com a depressão? Isso quando não é algo orgânico, porque às vezes pode ser algum problema no corpo. Mas quando não é algo orgânico, quer acabar com a depressão, faça essa pessoa sonhar. Se ela sonha, ela vai ser motivada. Então veja, a sua liderança vai ser tão motivada quanto for firme, quanto queimar no seu coração o sonho de Deus. Então você pode ter o seu sonho, mas você pode se aliar ao sonho de Deus. O sonho de Deus é claro. Deus sonha em ter uma multidão de filhos e filhas no padrão de Cristo. Esse é o sonho de Deus. Agora, você pode ser alguém completamente motivado, mas dando tiro para todo lado, sem ter um fruto. É motivado, trabalha muito, mas não tem fruto. Por quê? Falta uma segunda coisa. Como que eu vou viabilizar a minha liderança? Como que a liderança vai ter um resultado? A liderança vai ter um resultado quando você tiver uma visão clara. A visão é o sonho em movimento, é o sonho delineado, é o sonho explicado, é o sonho, um projeto, que agora você tem início, meio e fim, tem uma direção. Então, a visão, ela tem o sonho descrito, ela tem a escala de valores pela qual você vai andar para conquistar esse sonho, ela tem os princípios pelos quais você não vai abrir mão deles para que você conquiste, porque para Deus não é só importante o que você vai conquistar, é a forma como você vai conquistar, também é igualmente importante. Me lembro uma vez que eu fui para o encontro, cheguei lá, na sexta-feira, fizemos um PNL, tinha um povo que ficou assim, achando estranho. No sábado de manhã, eles chegaram na capela com uma máscara de mergulho, pé de pato, calção, uma boia, e eu falei para eles, mas vocês vão fazer o que com isso? Eu falei, olha, quem nos convidou disse que tinha uma grande piscina aqui e que a coisa era tremenda, era bom demais, que era para mim vir. E eu fui comprar essas coisas. Onde é que está a piscina? Eu falei, olha, a piscina está ali, só que tem um problema, está vazia, não tem água. A pessoa, mas como não tem? Eu falei, não tem. E mais, você não vai ter tempo aqui para nadar, por isso não tem água na piscina. Eu falei, não, peraí. Quem me convidou aqui disse que eu podia vir para nadar. Eu falei, então, infelizmente, essa pessoa mentiu para você. Isso não é verdade. Aí a pessoa ficou muito contrariada, falou que queria ser ressarcida pelo que ela gastou, eu paguei, ela foi embora, não ficou. Imagino que ficou com muita contrariedade com qualquer pessoa evangélica. Eu cheguei na igreja, chamei minha irmã e falei, mas o que você falou para aquele povo? Ela falou, pastor, não importa o que eu falei, importa que eles foram. Eu falei, engano seu. A obra de Deus não se faz dessa forma. A obra de Deus tem padrão, tem princípios. Mentira está fora. Não, o que importa que foi, não, você causou um desserviço ao reino de Deus. Essa pessoa agora sabe lá se algum dia ela vai entrar novamente numa igreja. Então a obra de Deus não importa só o que fazer, mas como fazer
é importante. Deus desconsidera o como quando está errado. A visão traz esses princípios. Então você precisa de ter um sonho para estar motivado. Precisa de uma visão para viabilizar. É como eu vou fazer. O que eu tenho que fazer para que esse sonho se concretize? Isso é visão. Mas além disso, você para estar firme na sua liderança, você precisa de unção. Então, a unção de Deus é produto, é consequência de tempos de solitude com Deus. Quando você busca a Deus, separa um tempo para Deus, a consequência natural é que a unção é liberada. Você anda com Jesus, você está com Jesus, você tem intimidade com o Senhor, e você começa a falar das coisas do Senhor naturalmente, e o poder de Deus flui naturalmente em você. Então você precisa sim de um sonho para ser motivado. Você precisa de uma visão para viabilizar o como fazer, e precisa de poder para ser firme, para que os frutos aconteçam, para que você tenha combustível para andar. Senão, a sua liderança será insípida. As pessoas gostam de seguir pessoas que têm poder. Porque se elas estão na igreja, elas querem a obra de Deus. E a obra de Deus se faz com o poder de Deus. A obra de Deus não se fala só com palavras, mas com poder. Então você precisa disso. Você precisa dedicar tempo de solitude. Então, para manter a liderança, eu preciso de um sonho, preciso de uma visão e preciso de poder em tempo de solitude. Agora que eu sei que eu tenho que liderar, agora que eu sei como manter a minha liderança, eu te pergunto, onde eu coloco as minhas atenções na liderança? Qual é o foco da minha liderança? Porque tem que ter um foco. Eu vou liderar focado em quê? Se eu perder esse foco, com certeza eu não vou ser exitoso na minha liderança. Então deixa eu te falar algo. Deus tem um sonho que virou um projeto de vida, uma visão. Ter uma multidão de filhos e filhas no padrão de Cristo. Sendo esse o projeto, não pode haver nada mais importante do que vidas, pessoas. Então, assim, é um contrassenso se o foco da sua liderança não for vidas. É um paradoxo se pessoas não forem as coisas mais importantes na sua liderança. Se pessoas não trouxer toda a sua atenção para cima delas, tem algo errado. Porque o alvo de Deus, no qual você foi inserido, é gerar uma multidão de filhos e filhas no padrão de Cristo. Não é só frutificar, é o fruto permanecer. E o único fruto que permanece é quando ele tem um padrão de Cristo. Porque aí ele já não é levado mais por todo o vento de doutrina. Então, ou seja, todo o foco da minha liderança, da sua liderança, da liderança cristã, são vidas. Não pode ser nada além de vidas. Então veja, mais ou menos a história é assim. Deus sonhou, estabeleceu uma visão. Deus sonhou e escreveu a Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. Então Deus tem um projeto nisso, que é a visão. Deus deu o primeiro passo. Qual foi? Formou o primeiro casal, Adão e Eva. Deu-lhes a missão de gerar esses filhos e filhas. Foi uma ordenança de Deus. Deus falou, domine sobre o contexto, mas gere filhos e filhas. Enche a terra. Esse é o meu projeto. Uma multidão de filhos, no padrão de Cristo. Então vocês são os responsáveis por isso. Sede fecundo, multiplicai-vos, isso é gerar, isso é formar discípulos, que foi o que Jesus falou, ide por todo mundo e fazer discípulos. E Deus criou o contexto para isso, tanto antes da queda quanto depois da queda. Então Deus começou essa história. Agora, eu escolho. Eu posso me encaixar nesse projeto de Deus ou não. Você pode buscar ser um cristão por N motivos. Às vezes para ser curado, às vezes para prosperar, às vezes para arrumar um emprego, às vezes para arrumar um casamento, às vezes para restaurar a sua família, às vezes para comprar uma casa, sei lá, N motivos, a gente vê tanta coisa por aí. Mas você pode fazer uma escolha, servir a Deus dentro do propósito de Deus, dentro do sonho de Deus, dentro da visão de Deus, usando o poder de Deus para isso. Ao invés de usar o poder de Deus em benefício próprio, você pode usar para o projeto de Deus, que é
para o que liberou o seu poder. Quando você faz essa escolha, você se alia ao sonho de Deus, você assimila a visão de Deus, você se enche do poder de Deus. Quando isso acontece, que você se aliou ao sonho de Deus, você buscou a visão de Deus, se encheu do poder de Deus, o resultado disso será paixão por gerar pessoas no padrão de Cristo. Então, se você fala, Senhor, eu tenho sonhos, mas o teu sonho é mais elevado, eu quero. Senhor, a tua visão é maravilhosa, é a verdade, é o Senhor Jesus, é a tua palavra. Eu quero conhecê-la cada dia mais e andar sobre ela. Senhor, eu preciso de ti, eu quero estar junto com o Senhor e o teu poder ser liberado. Quando isso acontece, a consequência disso é paixão por vidas. Por quê? Esse é o coração de Deus. E se é o coração de Deus, vai ser o seu. Porque se você tem um sonho de Deus, a visão de Deus, o poder de Deus, você tem um coração de Deus. E aí o natural vai ser amar vidas. Agora deixa eu te falar algumas coisas estranhas na liderança. Quando pessoas são apenas parte da nossa liderança, algo é errado. Por quê? As pessoas são o foco da liderança. Não pode ser uma parte da liderança. Quando pessoas são usadas para conquistar algo, para o líder, e depois são descartadas, algo é errado. Elas deveriam ser servidas e não descartadas. Quando pessoas são somente assim uma etapa da vida do líder, algo é errado. Porque, na verdade, as pessoas é o fim da liderança. Elas não podem fazer parte da minha vida só um tempo na liderança. Aí depois agora eu não quero. Não existe isso, isso é estranhíssimo. Olhando pela ótica de Deus, a liderança cristã, a liderança de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, o foco delas é vidas, para ser servidas. Nós fomos chamados para isso. Olha, a liderança, ela pode proporcionar muitas coisas. Reconhecimento, aceitação, influência, posição. Isso pode ser uma consequência. Mas se porventura essas coisas que eu disse, elas não são tão somente consequências da ação da liderança, então nós temos um problema. Quando o reconhecimento, a aceitação, a influência, a posição que eu conquistei foi uma consequência da minha liderança, ótimo. Mas quando isso não é consequência, passa a ser objetivo, então o líder está errando feio. E com certeza será reprovado. Porque Deus não está atrás dessas coisas. Essas coisas vêm como algo que é acrescentado à sua vida quando você está fazendo a coisa certa. Então veja, quando você faz musculação, então a consequência é que o seu corpo cresce, os músculos crescem. Mas é uma consequência, porque você está fazendo algo. Não é um fato. A liderança é do mesmo jeito. Você pode ter benefícios na liderança, mas isso deve ser uma consequência, senão você está buscando isso. Quando você está buscando isso, tem algo errado. As pessoas vão ser só massa de manobra na sua mão. Um homem de Deus jamais faz isso. Veja, Jesus dedicou todo o seu tempo em ganhar e cuidar de pessoas. Ele é o nosso referencial maior. Temos que liderar como ele. Agora eu te pergunto, como liderar em função desse propósito, não permitindo que outras motivações interfiram? Como que eu vou liderar? Como que eu vou executar isso, mantendo essa motivação correta, não permitindo que outras coisas influenciem na minha liderança, na sua liderança? Como que eu consigo isso? Pode ter certeza absoluta, só existe uma forma: amando. Tendo compaixão por vidas. Quanto mais você se aliar ao sonho de Deus, quanto mais você inserir a visão de Deus, quanto mais você tiver tempo de solitude com o Senhor, mais compaixão por vidas você vai ter. Por quê? Porque você vai estar assimilando Deus na sua vida. E Deus tem compaixão por vidas. O sacrifício de Cristo é algo que nos constrange de tanto amor por nós. Isso o apóstolo Paulo diz, e você já deve ter experimentado isso na prática. Não é possível que você nunca sentiu isso. Não é possível que você nunca enxergou isso. Que tanto de amor é esse que Deus tem por nós, esse amor inexplicável, a ponto de morrer numa cruz. Então, quando você olha isso, você não pode liderar de uma outra forma que não seja amando as pessoas. Não pode ter outra motivação, não pode ter outro objetivo
que não seja o amor pelas pessoas. Por isso que muitas pessoas às vezes não lideram, não amam. Mas não é o seu caso, não é o meu caso, em nome do Senhor Jesus, não é o caso de ninguém que está me ouvindo. Mas, sabe, se você é casado e tem filhos, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu te diria o seguinte, basta você liderar com o mesmo amor que você tem para com seus filhos, a liderança no corpo de Cristo. E vai funcionar, que é uma beleza. Não tenha dúvida. Todas aquelas outras coisas serão acrescentadas à sua vida, como o Senhor Jesus diz. Basta que você ame as pessoas. Sabe, irmãos, toda liderança na igreja tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é possível você fazer parte do corpo de Cristo sem ter o mesmo sentimento que ele teve. Eu diria, qual é o sentimento que ele teve? Vamos ver o que a Bíblia diz. Está lá em Filipenses, capítulo 2. Abre lá. Filipenses 2, a partir do verso 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, a glória do Senhor, a elevação do Senhor foi uma consequência. Jesus não estava olhando isso, mas foi uma consequência da humilhação. Humilhação porque o sentimento de Cristo era disposição de sofrer pelo homem. Ele subsistia em forma de Deus, não precisava do homem, não tinha nada a ver com o homem, que alguma coisa para interessar ao Senhor que não fosse uma consequência do amor de Deus pelos homens. Ele podia continuar como Deus, mas não se esvaziou das suas prerrogativas divinas e se tornou homem. E mais, como homem, se submeteu a morrer na cruz. Essa disposição de sofrer demonstra o grande amor. Porque é evidente que quem tem disposição de sofrer é porque ama, ninguém gosta de sofrer. Ninguém é masoquista, o Senhor Jesus não era doente da alma, ele não era masoquista. Ele se dispôs a sofrer porque amava. E eu te pergunto, qual é a disposição sua de sofrer pelos seus liderados? Veja que disposição de sofrer é para quem ama. Então, a minha disposição de sofrer está diretamente relacionada ao quanto eu amo. É fato, não tenha dúvida disso. Não tente tampar o sol com a peneira. Se não há disposição de sofrimento, como houve em Cristo Jesus, é porque não tem amor. Ou falta amor. Ou o amor que tem é pouco. Deveria ter mais. Deveria investir mais. E como que é que o amor de Deus flui no meu coração? Tempo com Deus. Me aliando a Deus. No seu sonho, na sua visão, na intimidade com Ele, eu vou incorporando os valores de Deus na minha vida. Eu te pergunto, qual a sua disposição de sofrer? Eu vejo, às vezes, as pessoas fazendo jejuns, oração, para ter um carro, para ter um emprego, para comprar uma casa, faz campanha de oração, das 7 semanas, das 3 semanas, das 21 semanas, das sei lá quantas semanas, da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira, da sexta-feira do poder, do sábado, do domingo. Eu vejo fazer muita coisa. Muita disposição. Eu diria que alguém fazer 7 semanas de oração, de jejum, isso é disposição de sofrer. Por conta de um carro, por conta de uma casa, por conta da vida profissional, por conta da restauração do casamento dele. Não é em função das pessoas, mas do casamento dele ou dela. Mas quando você fala para alguém que é para ele fazer uma campanha de jejum, de oração pelo outro, aí a coisa pega. Eu me lembro lá em São Paulo, nós fizemos uma campanha uma vez por vidas. Escolhemos os nomes das pessoas e oramos e jejuamos durante 21 dias por elas. Mas só que nós só podíamos orar por aquelas pessoas
que tinham disposição de ir no encontro conosco. Então nós jejuamos e oramos durante 21 dias, e depois dos 21 dias nós fizemos o encontro. Então nós oramos e jejuamos por aqueles que tinham disposição de ir para o encontro. Então as pessoas chegavam para as pessoas e falavam assim, olha, eu vou fazer um jejum de 21 dias por você. Mas eu só vou fazer se você tiver disposição, no final desses 21 dias, de estar conosco numa programação da igreja. Irmão, você não sabe a quantidade de pessoas que choravam ao ouvir isso. Ela fala, você vai jejuar 21 dias por mim? O que você está ganhando com isso? Eu falei, não, porque eu amo a sua vida. Porque você é importante para mim. As pessoas choravam ao ouvir isso. Nós levamos, só para você ter uma ideia, nós tínhamos 1.500 pessoas na igreja. Nós levamos 4.000 pessoas para esse evento. Sabe, foi um mover de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas entenderam que tinha alguém que as amava. Agora, se eu lidero, meu foco é pessoas. Mas se o meu foco é pessoas, eu preciso amar, preciso ter esse sentimento no meu coração. Mas é um mandamento apostólico. Paulo falou, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso não é uma sugestão. Isso não é algo... Mas também não tem jeito de forçar isso. Porque não se força alguém a amar alguém. Mas quando eu olho para Cristo, isso me constrange e eu vou buscar isso. Você líder, você que ainda não é líder e está em grandes apuros, acho melhor você avançar logo na liderança. Mas eu te pergunto, qual a sua disposição de sofrer? Para ganhar o seu pai, para ganhar sua mãe, para ganhar os seus irmãos, para ganhar os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, os seus colegas de sala de aula? Qual é a sua disposição de sofrer? Porque Cristo foi para a cruz por isso. E você estava incluído. Se nós somos discípulos de Cristo, esse é o caminho natural. E mais, irmãos, qualquer obra feita sem esse sentimento de amor, ela não é aceita por Deus. Você pode liderar, mas se não for cheio de compaixão por almas, não vale nada. É o que está escrito. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13. Olha o que a Bíblia diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então o que é que o Senhor está falando? É o seguinte, a obra de Deus, a liderança de Deus, tem uma base, amor, compaixão. Se não houver isso, o que você está fazendo é inócuo. Para você, é evidente que o que você está fazendo vai dar um resultado lá para o outro, mas para você nada. Se você está fazendo algo, espera ter algum retorno, tem que ser por base de amor. E amor não se enfia a goela abaixo. É algo que Deus gera no seu coração. Se Deus entra, o amor é uma consequência. Mas você tem que velar por isso. Você tem que guardar a sua vida com isso. Você tem que estar atento a isso. A sua liderança ou a sua vida cristã é baseada no amor por vidas? Não. Então tem algo errado. Você trabalha em função disso? Não, tem algo errado. Não, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo assado, não vale nada. Acabamos de ler. Se não é por base o amor, a compaixão por vidas, não aproveitará nada daquilo que você fizer. Sabe, esse é um paradigma. Glória a Deus por esse paradigma. Sabe, irmãos, quando você olha para as pessoas, você demonstra as coisas. Então veja, a nossa alma, ela percebe a outra alma. Então o seu corpo tem olhos, tem ouvidos, tem tato, tem paladar, tem conversa, e isso você percebe as coisas. Mas a sua alma é muito mais rica do que isso. Então, não sei se você já percebeu, de vez em quando você chega perto de alguém, não falou nada, não olhou nada, mas tem uma antipatia ou uma empatia.
O que é isso? Já é a alma percebendo o coração do outro. Nós percebemos nas pessoas. Vou te falar algo. Se incrustado na minha alma ou na sua alma não houver um sentimento de compaixão, o outro vai perceber. E qualquer atitude que venha querer demonstrar compaixão quando não há, será hipocrisia. E de longe vai ser percebido. Então a liderança, isso tem que fluir. Por quê? Quando flui na minha vida, o outro percebe. E quando o outro percebe, aí há uma ligação entre eu e a pessoa. Senão, é uma liderança comum, é uma liderança humana, porque não está baseada no amor. Então, quando você olha para a pessoa, você demonstra se você ama ou não. Eu tenho certeza absoluta. Você já foi liderado por alguém que não te ama. E você percebia isso. E você sabia disso. Você olhava nos olhos da pessoa, sabia que você era só um instrumento de ser usado. Você era só a escada para a pessoa subir. Tem nada a ver com você. A pessoa não estava preocupada com você. E ela, às vezes, nunca te falou nada. E ela nunca teve assim, uma grande atitude para te demonstrar isso. Era só a forma de te olhar. Era só a forma como ela falava com você. Sua alma percebia. Essa pessoa não me ama. Agora eu te falo uma coisa. Se você percebe que as pessoas não te amam, você acha que os outros não vão perceber que você também não ama? Sabe, quando verdadeiramente as pessoas forem importantes para nós, para mim, para você, nós poderemos fazê-las se sentir importantes. Como que você vai levar alguém a se sentir importante? Porque um servo de Deus é importante. Um filho de Deus não tem nada mais importante que isso em todo o cosmo do que ser filho de Deus. Mas você não vai conseguir mostrar para alguém o quão importante essa pessoa é se ela não é importante para você. Você sabe, sentir importante é uma das necessidades básicas do ser humano. Sabe por quê? Nós fomos excluídos do Éden. Lembra disso. E o diabo trabalhou bastante nisso. Hoje, existe no nosso inconsciente que nós fomos excluídos do Éden porque Deus não nos amou. Exatamente o contrário. Deus nos excluiu do Éden porque Ele nos amava. Porque se nós comêssemos da árvore da vida do jeito que estávamos, sem arrependimento, sem quebrantamento, nós iríamos viver eternamente como o diabo. Mas, Deus sabendo disso, Ele nos tirou do Éden para que pudesse depois mover o Espírito Santo, para que houvesse arrependimento, nós pudéssemos fazer essa escolha em Cristo, e aí sim participar da árvore da vida. Porque nós vamos viver agora a eternidade, não como o diabo, mas como Cristo. Então foi por amor que Deus nos excluiu do Éden. Mas no nosso inconsciente, de todo o velho homem, está incrustado pelo diabo, que ele trabalhou para isso. Que nós fomos expulsos porque Deus nos amou. E por causa disso, quando eu chego na casa de Deus, eu preciso me sentir importante. É uma necessidade básica. Minha e sua. Mas e se o meu líder não me ama? Se ele não demonstra o quão importante eu sou, ou que eu sou para ele. Se isso não acontece, vai ser uma tragédia. Porque eu sou líder para estabelecer o reino de Deus, distribuir talentos, fazer as oportunidades crescerem. Mas como que eu faço isso se não for pelo mesmo princípio de Cristo? Veja, quando o foco da nossa liderança, da sua liderança, da minha liderança, é pessoas, tendo por base o sentimento de compaixão, isso se multiplica e passa a ser um valor a ser cultivado. Não esqueça que o contrário também é verdadeiro. Então eu, como líder, se eu tenho compaixão por vidas e se as pessoas estão junto comigo, elas são importantes para mim, elas têm valor para mim, eu as amo como o Senhor ama, porque eu estou representando o Senhor diante delas. Se isso acontece, eu vou gerar novas pessoas assim, eu vou me multiplicar nelas. E elas vão amar outros, e esses a outros, e a outros, e a outros. Então eu estou multiplicando esse valor. E as pessoas vão valorizar isso.
As pessoas serão beneficiadas com isso. Mas, se eu não amo, se eu trabalho com as pessoas simplesmente como objetos, se eu sou só um preocupado com metas que eu tenho que bater, que eu tenho que conquistar, eu também vou multiplicar isso. E olha como que vai ser esse corpo de Cristo. É um corpo de Cristo podre, porque falta amor. Uma hora fede, uma hora granguena, uma hora se perde. Porque o amor, que é a coisa mais importante da vida cristã, não está sendo cultivado, não está sendo multiplicado dentro da igreja. Aí, nós vamos matar pessoas, vamos desanimar pessoas, vamos passar uma ideia errada do Evangelho. E elas vão viver de uma forma terrível. Elas nunca vão experimentar o que deveriam experimentar, porque eu não passei o DNA correto. Pergunta para o seu irmão, você lidera amando? Ou você ama a ponto de liderar? Irmãos, as pessoas aceitam o líder antes de aceitar a sua liderança. As pessoas vão querer saber o seu sonho, a sua visão, e vão se sujeitar à sua liderança quando tiverem a certeza de que você se importa com a vida delas. Enquanto isso não ficar claro para a pessoa, ele nem para te ouvir. Então, quando as pessoas não acreditam no líder, qualquer pretexto é motivo para que elas não sigam. Agora, quando elas acreditam, nada as detém. Então, quando eu entendo que o meu líder me ama, eu estou com ele, eu ando com ele. Aí eu quero saber a visão, quero saber o sonho, eu quero saber o tempo dele, como que ele faz para buscar a Deus, porque eu quero isso. Aí eu entendo, eu estou junto com ele. Mas quando eu olho para o meu líder, ou para a minha líder, e olho e falo assim, essa pessoa não se importa comigo, ela não me ama, ela não quer nem saber de mim, ela está me usando. Ele quer ser, não sei o que, ir na igreja, eu sou só uma escada para ele subir. Aí qualquer pretexto, qualquer coisa que acontece, eu falo, não, não vou. Não, não quero. Não quero, porque na verdade eu não me sinto amado. É evidente que tem outros motivos também, mas pode ter certeza. Entre os motivos, um dos principais está a falta de amor. Não me sinto amado, não sinto que eu sou importante para a pessoa. Então eu trabalho mais em cima das minhas convicções de que eu tenho que fazer do que da minha alegria de fazer. E você sabe que esse tenho que fazer vai até um certo ponto. Porque a alegria é o que vai te motivar. É o sonho que você tem de fazer parte do corpo de Cristo. Porque, afinal de contas, fazer parte de liderança, onde você é usado, você está cansado aí no mundo de ter isso. Você não vê gente chamando aí no mundo. Eles te usam. Porque isso é o que o diabo faz, nos usa. Mas se você, quando vem para a casa de Deus, você espera outra coisa. Se você espera isso, os outros também esperam. Então é importante que a gente trabalhe focado nisso, tendo essa base, a compaixão pelas vidas. Dessa forma, ou seja, importando com as pessoas, nós podemos trabalhar com algumas coisas, tão somente só vai funcionar se você se importa com as pessoas. Se você não se importa com as pessoas, é hora de você ir para Deus. Fala, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não amo, eu não tenho compaixão, eu faço por fazer, eu não me preocupo com as pessoas. Eu estou preocupado só com o resultado que elas podem dar. Está errado. O resultado é tão importante quanto amar as pessoas. Para não dizer, talvez, que o amar as pessoas é mais importante que o resultado. Porque você ama, as pessoas vão dar resultado. Mas sem ser pesado, sem ser goela abaixo, sem ser imposição. Flui. É assim no corpo de Cristo. E quando você está trabalhando dessa forma, você pode, por exemplo, estimular as pessoas. Porque as pessoas, elas respondem mais em um clima de aprovação do que de crítica. Mostra o que elas podem ser, e na maioria, elas vão ser. É evidente que tem pessoas que você mostra que ela pode ser tudo, ela não vai, não quer, decidiu, escolheu, paciência. Mas isso são exceções. A maioria das pessoas estão procurando alguém que estimule. Mas elas só podem ser estimuladas e elas só vão sentir estimuladas quando elas veem que elas são importantes para você, que você as ama, que você tem compaixão por vida delas. Então ela vai ficar pensando, por que será que essa pessoa está fazendo? Qual é o interesse dela? Quando elas têm convicção que você as ama, não tem problema, estimule e elas vão avançar. Aí você pode estimular as pessoas. Mas,
Você pode ajudá-las a serem bem-sucedidas. Olha, vou te falar algo. A maioria das pessoas não sabem ser bem-sucedidas. Ninguém ensinou. O que ela aprendeu foi no mundo. E no mundo não tem jeito de ser bem-sucedido. Ah, tem, pastor. Tem muita gente que cresce. Cresce para onde? Em direção ao inferno? Isso é crescer? Cresce para onde? Sabendo que daqui a alguns anos morre e aí não tem mais eternidade, não tem nada? Isso não é crescer. Crescer é na casa de Deus. Aqui nós temos eternidade, lá não. Então qualquer coisa que aparentemente seja bom é ruim, porque o fim é ruim. Então a maioria das pessoas não sabem ser bem-sucedidas, mas elas precisam aprender. Então nós devemos dar todas as chances para isso. O êxito é quando o preparo... Então quando é que acontece o êxito? É quando o preparo e a oportunidade se encontram. O preparo é por nossa conta. A oportunidade é Deus quem proporciona. Então veja, se você prepara alguém, se você ensina ela a ser bem-sucedido, fala, ó, esse é o caminho, olha aqui a nossa visão, olha aqui o nosso sonho, e ela aprende, e ela sabe, aquilo enche o coração dela, daqui a pouco Deus dá uma oportunidade. E aí ela é bem-sucedida. Às vezes, quantas pessoas chegam dentro da igreja fracassadas? Mas quando ela entende, elas são importantes para você, o que você vai fazer com uma pessoa que chegou com um monte de fracasso? Você vai ensiná-la a aprender com o fracasso, recomeçando de uma forma mais inteligente. Isso é uma boa forma de fazer vencedores. Olha como que Davi começou. 400 fracassados, derrotados, que se tornaram matadores de gigante. Em cima de um fracasso. Eles cresceram. Davi ensinando aquele povo, um dia chegou em Ziclag, onde eles moravam. A cidade tinha sido destruída, as mulheres tinham sido levadas cativas, os filhos também. Aparentemente um fracasso. Davi saiu e não devia ter saído. Foi lá, foi destruído. Então, um aparente fracasso. Ele vai para Deus, Deus fala, vai atrás, faça isso, faça assado. Ele foi e cresceu. E ele se tornou muito melhor do que o que ele era antes. Porque daquele fracasso ele tirou poder, tirou força. Ele aprendeu com aquilo. Foi de uma forma inteligente, com a forma que Deus deu. Por isso ele foi um vencedor. Por isso aquelas pessoas foram vencedoras. Então, nós, quando as pessoas são importantes para nós podemos ajudá-las a serem bem-sucedidas. Elas vão entender isso. Quando as pessoas são importantes para nós podemos fazer confronto propositivo. O que é um confronto propositivo? Você está vendo algo errado na vida da pessoa, você está vendo que a pessoa não está avançando, você está vendo que ela está assim, fraquejando em alguma coisa, você a confronta. Mas o confronto, nessa hora, é propositivo. Você vem, confronta para que está errado, mas você propõe algo. Quando as atitudes dos liderados estão fora ali dos princípios da visão, é necessário fazer um confronto. Quando você ama as pessoas, esse confronto vai ser propositivo. Esse confronto tem que ser, sim, tem que mostrar o problema e a solução junto com o caminho para a mudança. Aí a pessoa aceita ser confrontada. No final do confronto, ela vai te abraçar e te beijar. Fala, obrigado. Mas quando ela não é importante para você, você faz um confronto, só dá briga. Então, ame primeiro. Tenha compaixão primeiro. Depois você pode confrontar. Confrontar sempre de uma forma propositiva. Não chega para alguém e fala, se está errado, não devia fazer. Fala, e aí, como faz? Não sei. Mas, ué, então, como que você fala que está errado? Sempre você não sabe como fazer certo. Então, o confronto sempre tem que vir uma solução. Tem que vir uma alternativa. Tem que vir um caminho junto, onde a pessoa vai seguir. Então, quando a pessoa é importante para você, você pode mostrar a importância do que a pessoa faz. Se a pessoa entende a importância do que ela faz, pode ter certeza que ela se esforçará infinitamente mais. Se ela entender a diferença que o trabalho dela faz, ela trabalhará com muito mais dedicação. Não tenha dúvidas disso. Mas se você vai mostrar a importância do que a pessoa faz, só depois que a pessoa entender o que é importante para você, porque aí ela vai acreditar em você. Porque se você for falar para alguém que determinada coisa que ela está fazendo é importante, mas aquilo ninguém dá importância, ela só vai acreditar se ela entender que é importante para você. Se ela não é importante para você, ela não vai acreditar no que você está falando. E quando ela acredita em você, e você mostra a importância do que ela faz, pode ter certeza, ela vai se esforçar muito. Você vai tirar o melhor da pessoa. Ela vai dar o melhor. Se ela entender que o que ela faz pode produzir algo muito bom, algo muito ruim, então ela vai ver a diferença disso, ela vai trabalhar de uma forma completamente diferente. Sabe, quando você ama as pessoas, quando ela entende que ela é importante para você,
você pode explorar os pontos fortes dela. E ela vai dar o máximo dela. E os pontos fracos, quando você chegar para trabalhar, ela vai abrir, ela vai aceitar você investir nos pontos fracos. Porque ela sabe que ela é importante para você, ela sabe que você está investindo na vida dela, porque ela entendeu que você ama, que ela é importante para você. Agora, nesse particular, deixa eu te falar algo. Quando você vê os pontos fortes de alguém, libere. Use isso para que ela cresça, para que ela se sinta bem. E quando você vê os pontos fracos, às vezes você vê 3, 4, 5 pontos fracos, ou muitos. Mas não fala de todos, não. Pega o pior. Começa com um ponto mínimo. Evidente que em acordo com a pessoa. Você conversa com ela e fala, fulano, você já percebeu isso? Ela fala, já. E você já viu a destruição que é isso? Já. Você quer melhorar? Ela vai falar, quero. Aí você invista nisso. Pega só esse ponto e leva ele a crescer. A hora que esse ponto mínimo cresceu, você pega o próximo pior. E assim vai. Depois de um tempo junto com a pessoa, essa pessoa é completamente restaurada e é eternamente grata a você. Pelo seu investimento, pela sua paciência, pelo processo que você pegou a pessoa lá do pior e veio melhorando, e veio melhorando, e veio melhorando, e hoje ela cresce. Hoje ela é alguém que avança. Deixa eu te dar algumas consequências de pessoas, de liderança, né, que têm compaixão por vidas. Aí você pode avaliar você, se você tem ou não compaixão por vidas. Primeiro, quem tem compaixão por vidas, investe o tempo que for necessário para que o outro cresça. Não tem problema. O tempo que for necessário, ele vai investir. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos. Não tem problema, vai investir. Sempre, quem ama, quem tem compaixão, sempre se colocará no lugar do liderado, entendendo como ele vê as coisas. Veja, se eu lidero alguém, eu tenho que estar no lugar da pessoa para ver como ele vê, para me poder ajustar a forma como ele vê. Se eu quiser pôr uma camisa de força nele como eu enxergo, não vai funcionar. Primeiro eu me coloco no lugar dele para tentar enxergar como que ele vê. Agora que eu pus no lugar dele, aí eu passo para o outro lado, agora eu sei como que ele vê. Então eu vou ajustar aqui, aqui, que vai mudar o jeito de ver. Então você sempre se coloca no lugar do outro. Aquele que ama sabe ouvir o que o outro está falando, não o que ele quer e espera ouvir do seu liderado. Às vezes você olha para a pessoa, ele está falando algo, não é isso que eu queria ouvir. Eu queria ouvir de você isso. Mas aquele que ama, ele sabe ouvir o que o outro está falando. Aí depois que ele ouve, ele vai ver, como que eu vou mudar isso? Não era isso que eu queria ouvir. Como que eu vou levar ele a falar isso? E aí ele investe na vida da pessoa. Sabe quem ama? Ele vai instrumentalizar, dentro das condições evidentes, o liderado. O que ele precisa? Eu pedi para fazer isso, mas ele precisa disso, então está aqui. Ele precisa desse conhecimento, está aqui. Ele precisa de oração, estou orando. Ele precisa de recurso, está aqui o recurso. Ele vai instrumentalizar porque ele ama. Quem ama passa desafios sempre crescentes, mas sempre dentro da capacidade do liderado. Ele não exige além. Ele vai empurrando, aumentando a capacidade, investindo para que seja algo crescente. Sempre há espaço na agenda para os liderados, para quem ama. Aliás, a agenda deveria ser os liderados. Sabe, os liderados são motivos de alegria, não de peso. Quem ama nunca desiste do liderado. Há sempre espaço para uma nova oportunidade. Não importa que seja uma, não importa que seja 2, não importa que seja 3, não importa que seja 10. Houve reconhecimento de erro, houve arrependimento, e quer uma nova oportunidade? Vai ter. Por quê? Ama. Ele está investindo na vida da pessoa. Então não é peso andar com as pessoas. Vou te falar uma coisa, se você acorda e pensa assim, hoje é duro, vou ter que conversar com fulano, tem algum problema. Você fala, não, mas fulano é cansativo. Tem algum problema. Porque o normal, você já pensou se Deus falasse sobre você? Quantas vezes você já chegou diante do Senhor? Quantas vezes você já foi falar algo que você já falou muitas vezes que Deus já falou e você não fez? E Deus nunca falou, estou cansado de você. Ele é nosso exemplo. Ele é o nosso referencial. Então veja, o foco da nossa liderança são pessoas. E eu não tenho jeito desse foco de produzir algo bom se não houver amor. Precisa amar. É a base. Daí eu construo minha liderança. Não saia disso. Não tenha outras coisas levando e motivando você na liderança. Tem que ser pessoas. O seu alvo é pessoas. É gerar uma multidão de filhos e filhas espirituais no padrão de Cristo.
Eu espero que você entenda isso completamente. Essa é a razão da sua liderança. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.